Olá a todos e bem-vindos novamente. Hoje gostaria de examinar as respostas apologéticas aos problemas e controvérsias relacionados com o processo de tradução do Livro de Mórmon. Uma delas é que Joseph Smith não era capaz de escrever nem ditar uma carta coerente e bem formulada. Existem muitas explicações apologéticas sobre a tradução do Livro de Mórmon por Joseph Smith, que usou a mesma pedra e o mesmo método com os quais afirmava ter encontrado tesouros enterrados. A seguir, examinarei alguns desses argumentos. Para começar, há muito tempo circula a narrativa de que Joseph Smith não poderia ter produzido o Livro de Mórmon sozinho. No ensaio Gospel Topics da Igreja sobre a tradução, encontramos esta afirmação. A esposa de Joseph, Emma, sustentava que, no momento da tradução, ele não era capaz nem de escrever, nem de ditar uma carta coerente e bem formulada, e muito menos um livro como o Livro de Mórmon. Este testemunho está registrado no artigo Último Testemunho da Irmã Emma, publicado no Saints Herald, volume 26 de 1º de outubro de 1879, na página 290. No entanto, o problema dessa tese, segundo a qual Joseph Smith teria sido ignorante demais para ditar sequer uma carta coerente, quanto mais uma obra como o Livro de Mórmon, é que existem relatos que demonstram que, ao contrário, ele era um orador bastante eloquente. Antes de aprofundar esse aspecto, gostaria de citar alguns trechos originais do Livro de Mórmon, para mostrar como o texto reflete uma linguagem popular. Aqui alguns exemplos. Portanto, escrevi esta epístola, 3 Nef 3:5. Adão e Eva, que foram nossos primeiros pais, Meironef 5:11. E fez isso para poder submetê-los a si mesmo, Alma 2:10. Para que não lutassem mais contra Deus, Alma 23:7. Fizeram todas essas coisas, Éter 9:29. Quando chegaram à terra prometida, Mosias 10:15. E também muitos cavalos, Enos 1:21. Enquanto ia lá, Alma 10:8. E esta será a vossa linguagem naqueles dias. Elamã 13:37. Não eram fortes o suficiente para enfrentá-los. Alma 56:23. Quem quer que queira vir, pode vir e beber das águas da vida. Alma 42:27. O trabalho deles era de uma finura extraordinária. Mosias 11:8. Seus filhos e seus despojos, ali ídolos e seus hábitos dissolutos. Alma 50:21. Também vi um caminho estreito e acidentado que vinha. 1 Nef 8:20. Depois do qual havia percorrido o espaço de 1000 horas. Meio Nef 8:8. Estas citações provêm dos estudos de Royal Skousen, em particular de seu trabalho Grammatical Variation, publicado em interpreterfoundation.org, assim como do volume The Original Manuscript of the Book of Mormon, Typographical Facsimile of the Extant Text, editado pela Farms. O objetivo aqui não é ridicularizar Joseph Smith, afirmando que ele era incapaz demais para traduzir o Livro de Mórmon, mas esclarecer que o manuscrito original não se apresenta como o livro que conhecemos hoje. Algumas partes do manuscrito inicial ainda existem e mostram claramente a ausência de pontuação, além de estarem cheias de erros gramaticais e ortográficos. A pontuação e a divisão em parágrafos do Livro de Mórmon foram realizadas por John H. Gilbert, um compositor não mórmon que trabalhava para o editor E.B. Grandin. Foi ele quem contribuiu decisivamente para tornar o livro legível e acessível a um público mais amplo. Gilbert contou que o texto lhe foi entregue escrito de maneira precisa e legível, mas sem sinais de pontuação do começo ao fim. No entanto, também há exemplos em que Joseph Smith demonstrou uma surpreendente capacidade para escrever de forma eloquente. Tomemos, por exemplo, uma carta que ele enviou a Oliver Cowdery. A seguir, apresenta-se um trecho, no qual foram corrigidos apenas a ortografia e alguns sinais de pontuação, deixando intacto o conteúdo original. Gostaria de informar que voltei para casa na manhã de domingo, dia 4, após uma viagem proveitosa, e encontrei tudo em ordem. As pessoas são amáveis conosco, exceto alguns que se opõem a tudo, a menos que se trate de algo que os afete diretamente,
e 2 dos nossos mais ferrenhos perseguidores estão agora sob censura e citados a julgamento na igreja por crimes que, se verdadeiros, são piores que todo o assunto do livro de ouro. Não nos alegramos com o sofrimento de nossos inimigos, mas nos alegraremos que a verdade prevaleça. Neste país começa a haver uma grande demanda por nossos livros. As pessoas se emocionam muito ao descobrir que foi obtido um copyright e que um livro realmente será impresso. Outro exemplo interessante vem diretamente de Joseph Smith, alguns anos após a publicação do Livro de Mormon. Trata-se de um trecho de seu relato da primeira visão, escrito de próprio punho em 1832. Também neste caso, foram feitas apenas leves correções ortográficas e de pontuação. Aprendi nas Escrituras que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, que não fazia distinções entre pessoas, porque Ele é Deus. Olhava para o sol, o glorioso astro da terra, e também para a lua que rodava majestosa nos céus, e as estrelas que brilhavam em seu curso. Observava a terra em que me encontrava, as feras do campo, as aves do céu, os peixes das águas, e também o homem que caminhava sobre a face da terra, em majestade e na força da beleza, dotado de poder e inteligência, para governar coisas tão extraordinariamente grandes e maravilhosas, semelhantes àquele que as havia criado. Quando refletia sobre todas essas coisas, meu coração exclamou: bem disse o sábio que é tolo aquele que diz em seu coração que não há Deus. Meu coração gritava: todos estes, dão testemunho e denotam um poder onipotente e onipresente. Um ser que faz leis e decretos e liga todas as coisas em seus limites, que preenche a eternidade, que foi, é e será, de toda a eternidade à eternidade. Papéis de Joseph Smith. Relato da primeira visão, 1832. Tudo isso nos mostra que Joseph Smith não era de forma alguma incapaz de construir histórias elaboradas, como às vezes se sugere. Ao mesmo tempo, também não se pode dizer que o Livro de Mormon fosse desde o início um texto refinado ou perfeitamente estruturado. Grande parte de sua forma atual deve-se ao trabalho dos tipógrafos, que acrescentaram pontuação, corrigiram erros ortográficos e gramaticais e o reelaboraram ao longo dos anos. Há mais. A mãe de Joseph Smith, Lucy Mack Smith, lembrava como seu filho contava à família as histórias do Livro de Mormon, mesmo antes de afirmar possuir as placas de ouro. Isto é o que ela escreveu. Descrevia os antigos habitantes deste continente, suas vestimentas, a forma como viajavam e os animais sobre os quais cavalgavam, suas cidades, seus edifícios, com todos os detalhes, sua maneira de lutar e também seu culto religioso. Fazia tudo isso com a mesma facilidade, aparentemente, como se tivesse passado toda a vida entre eles. Lucy Mack Smith, Biographical Sketches of Joseph Smith the Prophet and His Progenitors for Many Generations. Isso nos diz que Joseph Smith já tinha em mente muitas das histórias que depois fariam parte do Livro de Mormon, e que era capaz de contá-las de forma fluida e rica em detalhes, desde as cidades até as guerras, passando pela religião dos antigos habitantes. Todos esses elementos, sua capacidade narrativa, os relatos orais anteriores à tradução e o trabalho editorial posterior, são como impressões digitais deixadas no Livro de Mormon, e levam muitos estudiosos, não pertencentes à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a concluir que não se trata de um texto histórico antigo, mas de uma obra moderna. Outro argumento que ouvimos com frequência é que ninguém poderia ter escrito um livro como o Livro de Mormon em um período de tempo tão curto. No entanto, o historiador John Hamer apresentou alguns cálculos básicos sobre o processo de tradução e ditado, que são muito menos impressionantes do que se poderia pensar inicialmente. O Livro de Mormon é composto por 273.725 palavras, e esse número inclui também todo o material retirado da Bíblia do rei Jaime, que obviamente teria sido ditado ou escrito em um ritmo mais rápido. Se estimarmos aproximadamente 85 dias para completar a produção de todo o livro,
Isso significa que teriam sido necessárias cerca de 3.200 palavras por dia. Como Joseph Smith pronunciava as palavras mais rápido do que Oliver Cowdery podia escrevê-las, é correto usar o ritmo do ditado como referência. John Hamer observa que a média para um ditado claro e legível é de aproximadamente 1.200 palavras por hora. Se dividirmos as 3.200 palavras diárias por essas 1.200 palavras por hora, obtemos um tempo de trabalho diário de aproximadamente 2 horas e 40 minutos. Em outras palavras, uma vez analisados em detalhe, os tempos de trabalho não parecem de forma alguma extraordinários. Isso também teria permitido a Joseph fazer inúmeras pausas durante o dia, dando-lhe a oportunidade de refletir sobre a trama e, talvez, de consultar aqueles ao seu redor sobre as ideias que pretendia desenvolver. Portanto, não só a cronologia da redação é muito menos surpreendente do que frequentemente se apresenta, como também é importante lembrar que Joseph Smith já havia escrito as primeiras 116 páginas e que contava histórias sobre o povo do Livro de Mormon para sua família há anos. Quando começou a ditar o texto, Joseph já tinha a trama bem desenvolvida em sua mente, o que certamente teria tornado o processo muito mais fácil do que normalmente nos é ensinado. Aprofundaremos esse tema em uma sessão posterior, mas, enquanto isso, recomendo fortemente a entrevista em 2 partes com John Hamer no Mormon Stories, onde é relatada em detalhes a gênese do Livro de Mormon. No ensaio publicado pela Igreja sobre a tradução do Livro de Mormon, cita-se uma das defesas mais comuns por parte dos apologistas: a ideia de que Joseph Smith não poderia ter sido o autor do Livro de Mormon, dado que em seu interior encontram-se expressões linguísticas típicas do Oriente Próximo. O ensaio afirma: no manuscrito original, estão presentes algumas construções gramaticais mais características das línguas do Oriente Próximo do que do inglês, o que sugere que o idioma base da tradução não era o inglês. Mas se levarmos em conta a navalha de Occam, ou seja, o princípio segundo o qual a explicação mais simples costuma ser a correta, então é mais provável que Joseph Smith estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras para que soassem semelhantes ao idioma da Bíblia do Rei Jaime. Isso teria conferido ao seu texto uma aura de sacralidade, tornando-o mais crível como palavra de Deus, ao menos no contexto cultural e religioso em que vivia. Sabemos já, de fato, que o Livro de Mormon toma diretamente da Bíblia do Rei Jaime, de modo que esse argumento relacionado à influência linguística do Oriente Próximo perde força imediatamente. Em essência, se realmente queremos acreditar que Joseph Smith estava restaurando um antigo texto americano, não podemos depois aceitar que esse texto contenha amplas seções tomadas de uma versão da Bíblia traduzida apenas em 1611. Pelo contrário, se aceitarmos a ideia de que Joseph simplesmente consultava uma Bíblia para escrever essas partes, como também reconheceu o Fair Mormon, então é normal que se encontrem estruturas linguísticas semelhantes às das línguas orientais. É o resultado direto de escrever no estilo da Bíblia, não da tradução a partir de uma língua antiga. Na realidade, muitos dos hebraísmos presentes no Livro de Mormon, assim como alguns de seus temas narrativos e reviravoltas da trama, encontram-se também em um livro então muito difundido nas escolas primárias de Nova York, The Late War Between the United States and Great Britain. Tratava-se de um texto escrito também ao estilo da Bíblia do Rei Jaime, muito familiar para um jovem Joseph Smith, que frequentava a escola naquele período. Do livro Mormon Parallels, a Bibliographic Source, em uma análise de Grunder sobre a History and Analysis of the Late War, aprendemos que muitas das estruturas linguísticas consideradas extraordinárias no Livro de Mormon não são mais que formas literárias comuns, que se encontram também em outros textos religiosos pseudoepigráficos do século XIX, como os manuscritos encontrados de Solomon Spaulding ou o Livro da Lei do Senhor de James Strang. É importante esclarecer que não estou dizendo que Joseph Smith tenha copiado diretamente de The Late War, nem que tenha plagiado os textos de Solomon Spaulding ou de James Strang. O ponto é outro. Essas formas de escrever
eram simplesmente comuns na época. O idioma da Bíblia do rei Jaime era o padrão religioso e retórico daquele tempo, adotado por muitas confissões. Não é por acaso que ainda hoje, durante as orações, muitos membros da igreja continuam dizendo tu, teu e te, imitando precisamente essa linguagem bíblica. E para tornar a ideia ainda mais clara, basta pensar que mesmo no livro para crianças Ovos Verdes com Presunto, do Dr. Seuss, podemos encontrar exemplos de quiasmo, uma figura retórica usada frequentemente no livro de Mormon. No site Spoiled Milks, podem ser lidos vários exemplos desses quiasmos, mas o que realmente importa é compreender que muitas das chamadas línguas do Oriente Próximo não são mais que ferramentas narrativas comuns, úteis para contar histórias de maneira eficaz, e não provas concretas de uma origem antiga ou milagrosa. Hoje em dia, um dos argumentos mais comuns entre os apologistas é que o método de tradução do livro de Mormon, por meio da chamada Pedra do Vidente, não seria tão estranho. Em um vídeo recente publicado pela Fair Mormon, intitulado This is the Show, afirma-se: sabe de uma coisa? Eu não entendo como as pessoas agem como se a parte da tradução relacionada à Pedra do Vidente fosse o decisivo. Sabe do que eu quero dizer? Começa com Moroni, um antigo nativo americano que morre, vai para o céu e volta como um anjo resplandecente. Tudo bem, certo? Literalmente, um índio que voa, através do tempo e do espaço, para chegar a Palmyra, no estado de Nova York. Tudo bem. Mas uma vez que você coloca uma pedra em um chapéu, é aí que a situação fica absurda. No ensaio oficial publicado pela Igreja, o uso da pedra no chapéu é inserido em um contexto mais institucional e descrito assim: muitos relatos bíblicos mostram que Deus transmitiu revelações a seus profetas de diversas maneiras. Elias aprendeu que Deus não lhe falava através do vento, do fogo ou do terremoto, mas por meio de uma voz suave e apaziguadora. Paulo e outros primeiros apóstolos às vezes se comunicavam com anjos e, ocasionalmente, com o Senhor Jesus Cristo. Outras vezes, a revelação chegava na forma de sonhos ou visões, como a revelação a Pedro para pregar o Evangelho aos gentios, ou por meio de objetos sagrados como Urim e Tumim. Essa passagem é importante porque esclarece um ponto frequentemente confundido. O Urim e Tumim da Bíblia não são de forma alguma a mesma coisa que a Pedra do Vidente, ou melhor, a pedra usada por Joseph Smith no processo de tradução. Esse tema é tratado de forma muito mais profunda no ensaio anotado de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos, dos Últimos Dias, dedicado à tradução do livro de Mormon. No entanto, é fundamental entender que o Urim e Tumim não eram usados para traduzir textos no sentido moderno do termo. Não eram instrumentos comparáveis à Pedra do Vidente, como Joseph Smith declarava usá-la. De fato, seu funcionamento era muito mais simples, semelhante a uma espécie de bola de cristal, capaz apenas de fornecer respostas binárias. A pedra preta significava sim e a branca não, respondendo a perguntas formuladas pelos sumos sacerdotes. Não havia nenhuma capacidade para localizar objetos ocultos ou visualizar textos traduzidos de placas de ouro. Também porque, em muitos casos, essas placas nem sequer estavam na mesma sala onde Joseph Smith usava a pedra dentro do chapéu. Obrigado por me seguir também desta vez. Se você aprecia este trabalho, convido você a curtir e se inscrever no canal para alcançar o maior número possível de pessoas. Até a próxima. Pausa 3.